Bom dia a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a deputada Marlene Fengler para que proceda a leitura das duas atas das sessões anteriores. Ata da 103ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de novembro de 2019. Presidência, deputado Mauro de Nadal. Secretarias, deputado Laércio Schuster e Altair Silva. Às 14 horas do dia 6 do mês de novembro do ano de 2019, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Laércio Schuster, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Maurício Scudilach, João Amin e Altair Silva. No grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Laércio Schuster e Ivan Nats, do bloco PP, PSB, PRB, PV, Valdir Cobalcini, do MDB, Márcio Machado, do PL, e as senhoras deputadas Luciane Carminati, do PT, e Paulinha, Bloco Social Democrático. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 061 e 333 de 2019. Após ser discutido pelos senhores deputados Rodrigo Minotto, Dr. Vicente Caro Preso, José Milton Schaeffer e a senhora deputada Paulinha, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 025 de 2016. Após ser discutido pelo senhor deputado Dr. Vicente Caro Preso, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 230 de 2019. Após ser discutido pelo senhor deputado Rodrigo Minotto, foi aprovado em turno único o projeto de lei 342 de 2019. Ex ofício, foi aprovado em turno único o projeto de lei número 318 de 2019. Foram aprovados os pedidos de informação números 579 a 582 de 2019, as moções números 560 a 570 de 2019, bem como o requerimento número 1614 de 2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1613 e 1615 a 1631 de 2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1546 a 1556 de 2019. Explicações pessoais. Fizeram uso da tribuna os senhores deputados Fernando Krellin e Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para hoje às 19 horas. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. A ata da 22ª sessão especial da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 6 de novembro de 2019, sob a presidência do deputado Dr. Vicente Caro Preso. Às 19 horas do dia 6 do mês de novembro do ano 2019, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Senhor coordenador do Conselho Superior de Entidades Médicas de Santa Catarina, com o SEMESC, Dr. Ciro Veiga Sonsini. Excelentíssimo senhor secretário da Saúde do município de Florianópolis, Carlos Justus. Senhor presidente do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, Dr. Neurocirurgião Marcelo Neves Linhares. Senhor presidente da Associação Catarinense de Medicina, ACM, Ademar José de Oliveira Paes Júnior. Senhor presidente da Academia de Medicina do Estado de Santa Catarina, José Abi Saab Neto. E o senhor presidente do Sindicato dos Médicos da Região Sul Catarinense, Cimersul, Licínio Alcântara. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares em homenagem ao Dia do Médico. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional. Prosseguindo, o senhor presidente fez uso da palavra, na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam
honrarias do Poder Legislativo. Após as homenagens, o senhor presidente convidou para fazerem uso da palavra, em nome dos homenageados, o doutor Alexandre Luiz Longo, e em nome do Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina, o senhor presidente, doutor Ciro Sonsini. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Dou por aprovadas as atas que acabam de ser lidas. Peço à assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, público que nos assiste pela TVAL, pela Rádio Digital, eu venho na manhã dessa quinta-feira, senhor presidente, fazer um convite especial aos parlamentares, às parlamentares e aos funcionários da Casa também, para prestigiar e participar da 23ª Conferência da nossa entidade, a UNALI, ao qual eu tenho o prazer de até dezembro presidi-la. Nós, nessa conferência, vamos estar tratando sobre a humanização das leis neste novo tempo. Conselho Nacional de Justiça, deputado Milton Alves, Conselho Nacional do Ministério Público, Ouvidoria Geral da República, OAB, Advocacia Geral da União, Senado, Câmara, entre outros poderes públicos, deputada Marlene, vão lá apresentar um case de humanização na sua área de serviço. Nós temos a Associação dos Taquígrafos, que faz parte também dos eventos paralelos. Nós temos o pessoal das comunicações, todos os setores das Assembleias Legislativas do Brasil têm os seus eventos paralelos. E eu falei para o pessoal da taquigrafia que eles precisam apresentar uma forma de humanização do serviço deles. Por que a gente está trazendo isso? A palavrinha impessoalidade, que é exigida no tratamento no setor público, está sendo colocada e interpretada e executada, na maioria das vezes, como desumano. Por exemplo, se o cidadão vai no médico, deputado Fabiano, chega lá, o médico dá uma receita e ele vai na farmácia do SUS e aquele remédio não está na rede básica, o atendente diz assim: esse remédio não tem, próximo. Mas aquele cidadão continua sentindo dor, aquele cidadão continua tendo problema. É esse tipo de humanização que a gente quer tratar. Como não ser rígido na lei, naquilo que se diz dura lex, a lei dura por ser dura, e ser humano. Lá no Acre, que eu acho, semana que vem eu tenho uma conversa com o ministro Toffoli, para ver se ele consegue indicar o Tribunal de Justiça do Acre para ser o case do CNJ. Lá no Acre, deputada Marlene, os homens que foram agressores e que foram condenados, têm duas formas de cumprir a pena lá no Acre. A primeira forma é a normal, de ir para a cadeia, desde que não tenha sido a morte, somente com agressão. E a segunda é a pena alternativa. Então, o que o Acre fez? A pena alternativa é ele 2 vezes por semana participar de um grupo tipo AA, tipo Alcoólicos Anônimos, no fórum, para aprender a respeitar as mulheres. O que o presidente do tribunal disse? Ele não sabe
Qual foi a história daquele homem, a educação daquele homem, para que num momento houvesse aquele desvio, e se ele tirar o homem para cumprir o que diz a lei, que é na prisão, ele vai tirar o provedor da família. Tirando o provedor da família, já fica uma mulher e filhos sem apoio. E quem faz a avaliação se o cara está se recuperando ou não é a vítima. Está dando tão certo esse assunto lá no Acre, que chega a quase 90% de recuperação dos homens. E agora quem está dando o curso são ex-apenados. Concomitantemente a essa pena alternativa, lá no Acre eles estão fazendo um trabalho forte nas escolas para ensinar os meninos que em mulher não se bate nem com uma flor. Esse é um dos cases que nós vamos estar tratando lá. Outro tema, deputado Vampiro, nosso aniversariante do dia, parabéns. Outro tema que nós vamos estar tocando lá é sobre a humanização da reforma tributária. Por exemplo, se chegar uma dona de casa, uma empregada doméstica, um frentista, um cidadão comum, para a senhora, deputada, e perguntar assim para a senhora: deputada, o que a reforma tributária vai mudar a minha vida? É isso que nós vamos aprender lá. O que a reforma tributária vai mudar a vida do cidadão comum? Porque parece que quando se fala em reforma tributária é uma briga de governador com presidente. Não chega na gente. Outro tema que nós vamos tratar na conferência também é sobre as diásporas. E eu fui conversar com a embaixadora lá no Ministério de Relações Exteriores e ela me falava sobre as diásporas. E eu pensei, que diabo que é isso, né? Ela falava bem baixinho, as diásporas. Eu disse, meu Deus, mas que será? E daí ela me explicou o que são as diásporas. Por exemplo, lá no sul, em Criciúma, houve uma época, Vampiro, deputada Ada, Adelor que está aqui também. Adelor, você lembra que teve uma época em Criciúma que todo mundo estava indo para Massachusetts, nos Estados Unidos. Começou lá em Minas Gerais, Governador Valadares. Tinha um negócio lá em Governador Valadares que o último que sair não esquece de apagar a luz da cidade. E daí foi uma onda de sulistas, né, de sul lá, uma onda. Eu vou hoje lá em Boston, na região de Massachusetts, é cheio eu estava tendo uma conversa para o time do Criciúma fazer um jogo lá em Boston, com o prefeito. Eu tive uma conversa com o prefeito lá, que eles queriam fazer um jogo do Criciúma lá, de tanto criciumense que tem lá. Criciumense, catarinense, mineiros, quando estão fora do país e montam uma comunidade entre eles, isto é chamado diáspora. E o Ministério de Relações Exteriores veio conversar comigo para que as assembleias legislativas passem a cuidar das diásporas, dessas diásporas. Por quê? Por exemplo, o cara lá de Criciúma foi para os Estados Unidos, aprendeu uma nova tecnologia de colocar piso, por exemplo, aprendeu outra coisa, aprendeu um inglês. Ele vem para cá, deputada Ada, não existe nenhum tipo de incentivo, e aquilo que ele agregou lá, ele perde aqui. Então, a ideia da embaixadora que vai colocar lá na conferência é que nós, assembleias legislativas, junto ao SEBRAE, a essas entidades, possamos estar ajudando essas comunidades diásporas, eles ao retornarem ao país, serem aproveitados, bem como pessoas que querem ir para lá, chegam lá, tem gente que já cruzou o caminho da pedra e pode ajudar, principalmente quando é na questão de empreendedorismo. Então esse é um assunto, deputado Milton, que nós vamos estar tratando lá das palestras.
E teremos outras palestras, é um evento extraordinário que nós vamos fazer, vai ser de 20 a 22 de novembro. Quero convidar os deputados, as deputadas, nós já estamos com quase 900 inscritos e a gente está tentando abrir mais hotéis porque as próprias passagens para Salvador está bastante complicado, por conta, só para imaginar, gabinetes de ministros, deputada Ada, estão ligando lá para a Unali para que eles recebam os convites também para ir. Então, é muito interessante essa força que a Unali está tendo com relação a esse evento. E para encerrar, senhor presidente, peço mais pelo menos 30 segundos para dar uma notícia aos deputados. Saiu a nossa carteira parlamentar de identidade, com identificação digital expedida pela Casa da Moeda, em que todos os filiados da Unali vão receber, com validade em todo o território nacional, com a lei que foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, e daí nós vamos ter essa possibilidade. Pela primeira vez no Brasil, parlamentar vai ter a sua carteira de identificação. Deputada Ada de Luca, já peço pelo menos ao nosso presidente para que dê um tempinho para ela poder falar, deputada. Pela ordem, senhor presidente. Bom dia, colegas. Bom dia, presidente. Deputado Kennedy, eu gostaria de parabenizá-lo mesmo. A sua gestão está sendo uma gestão não só com conteúdo estadual, mas nacional. E eu digo isso com conhecimento de causa, não é bajulação, porque eu conheço muitos deputados, amigos, filhos de amigos do meu marido, que hoje são deputados federais, que elogiam a sua presidência por esse Brasil afora. Parabéns mesmo. O senhor sabe que eu não sou de rasgar seda, sou muito franca. Parabéns, deputado Kennedy, pela sua gestão. Obrigado, deputada. Pela ordem também. por favor. Pela ordem, deputada Marlene. Quero também aqui cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Kennedy, pela excelente gestão que vem fazendo à frente da Unali. Como disse a deputada Ada, reconhecida nacionalmente. E 900 inscritos num congresso é sinal de que realmente Vossa Excelência está trabalhando e trabalhando muito. E o seu trabalho está sendo reconhecido e levado a sério. E isso é muito bom para nós, porque também nos sentimos parte dessa sua gestão e do resultado, do sucesso do seu trabalho. Porque, embora muitas pessoas falem que Vossa Excelência está muito ausente e acaba ficando mesmo em função desse trabalho, eu acho que a sua representação, a importância do seu trabalho, mais do que justifica as suas ausências aqui nas nossas sessões, mas nos representa em Brasília e no país inteiro e mostra que temos deputados sérios, comprometidos, e esse tema da humanização da legislação talvez seja uma quebra de paradigma e uma das questões mais importantes que se tenha discutido ultimamente com relação à legislação brasileira. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho e parabéns pela organização desse evento, e que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Infelizmente, não terei como participar, mas, sem dúvida nenhuma, teremos vários representantes mulheres lá também que nos representarão à altura. Parabéns. Vamos dar mais 30 segundos para Vossa Excelência, na qualidade de presidente da Unali. Obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de agradecer o reconhecimento. É um trabalho, mas principalmente porque nós, deputadas, vamos entregar lá nessa conferência as propostas que foram levantadas em todo o Brasil contra o suicídio, automutilação, violência contra as mulheres. Nós levantamos 171 propostas que virarão o Plano Nacional e nós vamos entregar lá na conferência. Muito obrigado, senhor presidente. Esta presidência suspende a presente sessão para que possamos atender requerimentos de Sua Excelência a deputada Marlene Fengler, para que o senhor Samuel Schmidt Figueira dos Santos, fundador e diretor do projeto Cidades Invisíveis, fale sobre as ações do projeto. Está suspensa a presente sessão.
Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Agradecer à deputada Marlene pelo convite de estar presente aqui. Bom dia. Mais uma vez eu retorno a essa casa e, como professor de Direito, é sempre uma alegria poder estar no espaço onde as manifestações democráticas se realizam diariamente. Mas eu venho aqui não como professor e não como servidor público da Secretaria da Fazenda Estadual, eu venho aqui como representante do projeto Cidades Invisíveis, que é um projeto que está sendo desenvolvido há 7 anos em Santa Catarina, em outros estados do Brasil, e já conseguimos alcançar, com muito apoio de muitas empresas parceiras, de muitas autoridades como vocês aqui, com associações, com institutos, algumas ações como no Quênia, Haiti e Índia. E o que o Cidades Invisíveis acredita, o que o Cidades Invisíveis hoje faz? Nós somos um projeto que acredita que todas as pessoas precisam ser empoderadas, todas as pessoas precisam conseguir construir o seu próprio caminho. Durante alguns anos, desenvolvemos ações assistencialistas, mas percebemos que o assistencialismo gera apenas uma transação temporária, não gera transformação substantiva na vida do ser humano. E a partir dessa visão que a gente começou a ter, a partir desse olhar que a gente começou a ter dentro das comunidades em situação de risco, a gente começou a desenvolver projetos que gerem oportunidades. Como diz um economista, ganhou o Prêmio Nobel de Economia, Muhammad Yunus, ele diz que a pessoa pobre é como uma planta bonsai. A pobreza não é uma condição inerente à pessoa. A pobreza é uma condição imposta socialmente. A pobreza é uma condição social. Ninguém quer ser pobre. A pobreza ela é decorrente da falta de oportunidades. E o que o Muhammad Yunus quer dizer com a pessoa pobre como árvore bonsai? A árvore bonsai ela sempre vai ficar pequena pelo espaço que ela é plantada. E a pessoa só é pobre pela falta de oportunidades. Nós, como uma empresa social, nos dedicamos diariamente a dar oportunidades a partir de cursos gratuitos para as pessoas que vivem em regiões de vulnerabilidade. Então, toda semana, mulheres, homens, crianças, adolescentes, idosos recebem cursos que oferecemos no Monte Cristo, Vila Aparecida, Chico Mendes, isso aqui na Grande Florianópolis. Por exemplo, no Monte Cristo, toda quarta-feira, 20 mulheres recebem o curso de corte e costura. Mulheres que recebem Bolsa Família de R$280 para sustentar numa casa 5 pessoas, hoje recebem mensalmente R$1.500. Então, a gente acredita que o desenvolvimento econômico e a liberdade fundamental, ela acontece a partir desse crescimento individual, da geração de oportunidade, da possibilidade que a gente tem como cidadão, que eu me sinto, por exemplo, filho de classe média, filho de servidor público, nunca passei por nenhum tipo de experiência de privação de liberdade. Sempre tive todos os acessos materiais e afetivos. Então, a minha função como cidadão é de retornar para a sociedade tudo aquilo que eu recebi. Então, eu me sinto na obrigação, e eu acho que os senhores aqui também se sentem na obrigação, e senhoras, de dar esse retorno, porque nós somos privilegiados. E numa situação de privilegiados, nós devemos sim retornar aquilo que a gente ganhou para as pessoas que precisam do nosso olhar. Esperamos do poder público, mas também esperamos do poder privado. Hoje, 87% do dinheiro no mundo não está no Estado, não está na União, não está no Distrito Federal, não está no município. 87% do dinheiro no mundo está na mão das grandes corporações. E é por isso que a gente acredita que é o empresariado, é esse mundo privado, que também precisa desse olhar para a causa social. Enquanto tiver alguém triste, enquanto tiver alguém com fome, enquanto tiver alguém passando frio, isso nos afeta, direta e indiretamente. Então, o nosso trabalho é um trabalho incessante de estar fazendo a construção de caminho de independência, de autonomia e de dignidade para essas pessoas. Eu vou passar para vocês agora um vídeo institucional do Cidades Invisíveis que mostra um pouquinho da nossa história, é um vídeo curto. E, por favor. Pareceria se conseguíssemos capacitar pessoas
não só para sobreviver, mas para prosperar. Todos nós temos um sonho. Os sonhos são, acima de tudo, de todos os seres humanos. Ninguém, onde quer que vive, ou o que quer que faça, deve desistir de sonhar. Uma MC, Cidades Invisíveis, pega a visão. Vamos construir oportunidades para que todos possam crescer com independência e autonomia. Porque tudo começa com trabalho e educação. O trabalho provê força. A educação gera inovação. Vamos construir nossas casas de portas abertas, para que todos vejam as coisas dos nossos olhos e das nossas pernas. Vamos construir um mundo que seja nosso. Ser humano. Para concluir, porque eu sei que o tempo de vocês é sempre corrido, vocês se cansam também de muitas palavras dadas aqui, que às vezes são palavras que só apenas se jogam no ar. Nós vivemos num estado rico, mas é um estado extremamente desigual também. A gente acha que o sul do país não tem miséria. Vivemos num estado em que existe uma comunidade como o Frei Damião, em que carroceiros transportam meia tonelada de lixo por mês para ganhar R$150. Vivemos num estado rico, mas que em comunidades não tem esgoto. Vivemos num estado rico, em que sim, algumas pessoas pagam R$5.000 de condomínio para viver na Beira-Mar Norte, mas que também existem comunidades que não têm moradia, que não têm educação eficaz, que não têm emprego rentável. Então é esse olhar que a gente tem que ter. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pelo convite, Marlene. A luta continua e bom trabalho para vocês. Nos ajudem, nos olhem, nos enxerguem. Obrigado. Eu quero, como os colegas já sabem, cumprimentar primeiro os colegas, cumprimentar o presidente da mesa, os demais membros da mesa, mas cumprimentar especialmente o Samuca. Me permito te chamar assim, Samuca, mas eu quero aqui, todos os meses eu faço, pelo menos uma vez eu trago aqui uma pessoa, uma entidade, alguém da sociedade que faz a sua parte. E eu conheci o seu trabalho faz uns 4 anos, eu acho, mais ou menos, teu, da Maria Alice, de todo o grupo, e eu fiquei encantada. E eu sempre tive muito respeito pelo trabalho de vocês, porque você é uma pessoa, como você mesmo falou, que não precisava estar fazendo isso, né? Você é um professor universitário, é uma pessoa que vem de uma família, né, com um nível social bom, podia estar cuidando da sua vida e cada um faz, né, cada um cuidando da sua. Mas você fez diferente, você está fazendo a diferença na sociedade. E eu fiz questão de trazer você aqui, representando todo o grupo. Mais 30 segundos, deputada. Obrigada. Todo o grupo, para mostrar para todos, e faço isso sempre, mostrar para a sociedade que não é só o poder público tem as suas responsabilidades, mas nós, enquanto cidadãos, temos também. E aí eu gosto de trazer exemplos para inspirar outras pessoas, para inspirar outros grupos, para inspirar a sociedade de modo geral a fazer a sua parte para melhorar a sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade e, no final das contas, a sociedade como um todo. Então, parabéns de coração, vocês inspiram, vocês me inspiram e tenho certeza que vão inspirar muitas pessoas. Obrigado. Deputado Maurício Kudilark. Também quero parabenizar o trabalho. Eu vi que o amigo disse que é filho de servidor público, passou dificuldades, vamos dizer. Eu sou filho de sapateiro, alcoólatra,
para não comer o pão seco quando criança, a mãe passava banha. Então a gente comeu muito pão com banha, para não ficar, pingava um pouquinho de açúcar em cima para ficar um pouco adocicado para eu e meus irmãos comerem. E a gente sabe o que eu posso fazer, o que ver esses 13 milhões de invisíveis que a gente não consegue às vezes ver, precisam desse apoio. Precisam das pessoas que querem se doar, que querem fazer esse trabalho. Então, como a Marlene, como quase todos os deputados aqui, o que a gente pode ajudar essas entidades, essas pessoas que dão esse apoio, a gente faz. Também é um trabalho... Mais 30 segundos, deputado. Só para dizer, é também um trabalho invisível que muitas pessoas de bem fazem, como vocês fazem, de uma forma especial assim. Então, isso é importante que a sociedade tenha essa consciência e se ajude. Todas as entidades que trabalham nessa área, que a gente todo mês pega um pouquinho do salário ali, divide, para ajudar essas entidades aí. Tá? Obrigado pela presença, Samuel. Seja sempre bem-vindo a este parlamento, na Casa dos Catarinenses. Muito obrigado. Fim das breves comunicações. Melhor dizendo, reaberta a sessão, fim das breves comunicações, passamos aos horários destinados aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. Fará uso da palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados que aqui nos acompanham, deputado Gerry, o senhor sabe que nós temos vários fotógrafos aqui na casa, né? Tem um árabe aqui, que inclusive tem que aproveitar o leilão do pré-sal que o governo está dando o petróleo brasileiro, que inclusive a previsão era arrecadar mais de 1 trilhão com o pré-sal. E ontem, a Petrobras, que diziam que o PT quebrou, a Petrobras foi a compradora dos primeiros lotes com 70 bilhões. E tem aqui um fotógrafo que é um uruguaio, tem um fotógrafo que é ciclista, né, Mohamed, que inclusive está levantando um problema aqui que nós temos que levar ao governo do Estado, à Secretaria de Infraestrutura, porque com a ampliação da pista na saída da ponte, os ciclistas não têm por onde circular, não tem mais por onde andar. Então foi estendida a pista e retirado o espaço dos ciclistas. E tem um operário, e tem também o operário da imagem, deputado Gerry, que é um nordestino cabra da peste, que andou tirando uma foto do deputado Gerry e do deputado Volney, que ficou meio na dúvida, deputado Maurício. Eu acho que caberia uma análise aqui da casa, né, Mocelin, sobre aquela foto do Gerry e do Volney, porque a posição de vocês na foto, o olhar de vocês na foto, gerou alguns comentários, algumas expectativas, né? Acho que a gente vai ter que fazer uma análise aqui do processo. Mas o que tomou conta da mídia foi justamente o debate da questão do fechamento dos pequenos municípios, incorporação dos pequenos municípios. Eu acredito que o governo cria um debate desses para justamente desvirtuar de outras ações que o governo está fazendo. De outras maldades, que a Joyce diz lá que tem um gabinete da maldade dentro do Palácio do Planalto, é muito possível que essa história de incorporar pequenos municípios só pode desvirtuar a atenção das pessoas. Normalmente se faz isso. Acredito que quando os filhos do presidente falam as besteiras que falam, é justamente para desvirtuar o debate de ações que estão sendo tomadas pelo governo em outras áreas que vem aí maldade contra o povo brasileiro. Mas nós estamos num debate aqui na casa, inclusive apanhando por algo que não é de nossa competência.
Nós estamos debatendo o porte de arma dos agentes socioeducativos, que não tem nada a ver com a Assembleia Legislativa, que é uma questão de uma legislação federal. Eu recebi a visita de concursados de agentes socioeducativos que estão sendo aguardados serem chamados pelo governo do Estado, porque o governo está trabalhando com ACTs e prorrogando o contrato de ACTs e não chama os concursados. Este, sim, é um debate que nós precisamos fazer aqui na Casa com o governo, da necessidade de chamar os agentes socioeducativos que fizeram concurso em 2016, estão esperando serem chamados. No entanto, o governo prorroga o contrato dos ACTs. Isto, sim, é debate para a gente ter aqui na Casa, para levarmos ao governo do Estado da necessidade de chamar esses concursados. E também aproveitar o dia de hoje, que é o dia do radialista, para parabenizar os meus colegas de profissão. Eu entrei no mundo do rádio com 15 anos. Com 11 anos, eu era o servente de pedreiro. Nazareno, na época, se chamava de orelha seca. Acredito que ainda chamam de orelha seca o servente de pedreiro. E com 15 anos eu entrei para o mundo do rádio, tive a felicidade de, na parte esportiva, conhecer a grande maioria dos estádios brasileiros, de entrevistar os maiores jogadores da época, Ronaldinho, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, os técnicos, Filipão, Vanderlei Luxemburgo. Como no cenário político, tive a felicidade de entrevistar Lula, Luiz Henrique, governador Espiridião Amin, Paulo Afonso, vários que passaram por aqui, entrevistar Fernando Henrique Cardoso. No mundo dos artistas também vários cantores, várias bandas, né? E o rádio tem esse poder da comunicação e a responsabilidade com que cada um tem atrás deste aparelhinho que alguns chamam de semeador de palavras, semeador de vozes, e que a nossa responsabilidade não é apenas em comunicar, em levar a informação, mas de acompanhar, de fazer parte do dia a dia das pessoas, e para isso precisa ter muita responsabilidade. Então, quero aproveitar o espaço aqui, parabenizar todos os meus colegas radialistas. Eu atuei por 20 anos no mundo do rádio, até virar prefeito da minha cidade, mas é algo que eu tenho uma saudade tremenda, porque foi onde eu tive inúmeras alegrias e conquistei muito da minha vida. Então, parabéns a todos. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário de hoje pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Próximo horário destinado ao PL, pelo tempo de 6 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Maurício Scudilarchi. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, estava lendo umas matérias aí sobre o Brasil que está dando certo, Santa Catarina que está dando certo, e isso é muito importante. Dificuldades existem, são novos governos, mas é visível a melhora que o país já vem registrando, e é visível a melhora de Santa Catarina, que Santa Catarina vem registrando. E nós citamos ontem, nessa tribuna, o governo do Estado de Santa Catarina assumiu com uma dívida de quase 1 bilhão na saúde. Os fornecedores não querendo entregar medicamento, soro, oxigênio, todas as necessidades emergenciais dos hospitais, e os fornecedores ameaçando que, em razão das dívidas, não queriam entregar para o Estado. O governo apurou uma dívida de 750 milhões no início do ano, e essa dívida, agora em setembro,
estava em 189 milhões, então quase 600 milhões da dívida da saúde de Santa Catarina foi paga em menos de um ano, e é determinação do governo chegar a 31 de dezembro com essa dívida totalmente quitada. Um resultado altamente positivo e que vai permitir que no próximo ano esses 750 milhões foram pagos em dívidas possam ser utilizados em orçamento. Pela primeira vez na história, as emendas impositivas dos deputados serão pagas, inclusive dos deputados que fizeram as emendas no ano que passou, agora não estão nessa casa, mas essas emendas que foram incluídas no orçamento serão quitadas, serão pagas nesse ano. E é previsão do governo, no ano que vem, pagar as emendas impositivas previstas, que nós, deputados, vamos incluir no orçamento agora até o final de dezembro, e o governo fazer o pagamento de todas elas no ano que vem. É um ano eleitoral, é um ano que estabelece restrições para determinados pagamentos, convênios, repasses de recursos a municípios e entidades, mas o governo está viabilizando para que isso possa efetivamente acontecer. Eu ainda não recebi a informação concreta. Ontem eu vi o colega deputado João Amin criticar que o governo assinou uma suspensão daquele processo que os estados têm para mudar os critérios dos royalties do petróleo. O governo está buscando solução. Ele mesmo disse aqui, nunca Santa Catarina recebeu aqueles royalties, nunca. Então, tem uma ação que já vem há mais de 10 anos tramitando, e é lógico que se há uma possibilidade de entendimento entre os estados, o governo tem que buscar. E o governador Carlos Moisés tem buscado resolver essas questões que nós temos aí há anos. A própria dívida da saúde foi uma dívida interminável. Vinha de um governo para o outro, de um ano para o outro, e ninguém nunca conseguiu resolver. O governo de Santa Catarina, esse ano, vai resolver e vai chegar ao final do ano com a dívida totalmente quitada. Então, quando o governador vai lá, tem uma questão há mais de 10 anos discutindo na Justiça, Santa Catarina sendo prejudicada, e ele abre as portas para uma negociação, para uma composição entre o Estado e, claro, para quem não recebeu nada, Santa Catarina obrigatoriamente vai ser beneficiado, porque vai passar a receber. É melhor ficar mais 5, 10 anos em questões judiciais, ou é melhor o governador ir lá e buscar um acordo e dar um fim a essa demanda e Santa Catarina ser atendida? Queria registrar a presença do amigo prefeito Jorge Welter, do município de Itapiranga. Parabéns pela Oktoberfest que lá realizou, muito sucesso, e tem o nosso apoio. Seja bem-vindo na casa aí, prefeito. E 2 assuntos também. Eu fiz pedidos para ontem falei do Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú, que existem emendas impositivas, inclusive de minha autoria, com recursos para o Ruth Cardoso, e que até o final do ano esses recursos deverão ser repassados. E que é uma luta e que vai ter agora a participação do governo do Estado no apoio ao Hospital Ruth Cardoso. E também recebi respostas do governo das demandas para a região do Planalto Norte, a região mais carente de Santa Catarina, tem menor população, tem menor número de indústria, a região de Porto União, Canoinhas, toda aquela região do Planalto Norte. E nós fizemos vários pedidos de demanda, inclusive
do IML de Porto União, da rodovia Porto União-Matos Costa, do Hospital São Brás, e recebemos respostas dos encaminhamentos, inclusive da SC Matos Costa Porto União. Mais 30 segundos, deputado. Que o projeto está encaminhado. Muito se falou, muito se fala naquela rodovia, mas até hoje não se apresentou o projeto concreto. E agora o governo do Estado, através do secretário Carlos Raza, está com o projeto encaminhado para aquela rodovia. Está sendo feita a manutenção e vamos ter um projeto de recuperação total da rodovia. Obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Próximo horário destinado ao bloco social democrático PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Fim do horário destinado aos partidos políticos. Esta presidência registra com muita alegria aqui no Parlamento Catarinense a presença do prefeito de Itapiranga, Jorge Welter, que já foi secretário regional, já trabalhou com o Luiz Henrique, já foi para o Senado assessorar e agora é um brilhante prefeito do município de Itapiranga, acompanhado dos senhores Elbio e também do Douglas. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 25.0/2016, autor deputado Rodrigo Minotto. Declara o município de Forquilinhas a capital estadual da Pastoral da Criança. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 230.2/2019. Autor deputado Dr. Vicente Caro Preso. Altera a lei 17.714 de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de operadoras do plano ou seguro privado de assistência à saúde, no caso negativo de cobertura, e adota outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 318.9/2019, autor deputado Ivan Nats. Reconhece o município de Rodeio como a capital catarinense trintina. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 342.9/2019, autor deputado Rodrigo Minotto. Altera o anexo 1 da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir o Dia Estadual da Liderança Jovem. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 583, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário da Fazenda informações acerca da previsão de pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos relacionados no ano de 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 584, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca da obra de recuperação da rodovia SC 350 entre os municípios de Caçador e Lebon Regis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 585, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário da Infraestrutura informações acerca da elaboração do plano de conservação da ponte Hercílio Luz para que a mesma possua manutenção após a sua abertura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 586, autoria do deputado João Amin, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da liberação de recursos para a melhoria no aeroporto do município de Caçador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 587, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário da Casa Civil informações acerca da destinação dos 2,5 milhões via Defesa Civil para fins de prevenção a desastres naturais, especialmente sobre para qual finalidade este recurso será aplicado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 588, autoria do deputado Márcio Machado, solicitando ao secretário da Educação informações acerca da merenda escolar destinada à Escola Básica Vidal Ramos Júnior no município de Lages. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 571, autoria do deputado João Amin, manifestando aplausos à doutora Sandra Krieger pela posse como membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 572, autoria da deputada Luciane Carminati. Solicitando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, ao presidente do DENIT e ao superintendente estadual do DENIT, apoio às reivindicações da Câmara de Vereadores e da comunidade xanxerense por providências urgentes para que sejam instalados trilhos de guarda ou muretas entre a rodovia BR-282 e as vias urbanas paralelas no perímetro urbano, em especial nos trechos entre o túnel de acesso ao bairro Boa Vista e a empresa Refrigeração Oeste e nas proximidades da empresa Rafitec. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 573, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, manifestando ao governador do Estado e aos presidentes do Tribunal de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça apoio e reconhecimento ao trabalho do juiz da Vara de Execuções Penais e corregedor do Sistema Prisional de Joinville, Dr. João Marcos Busch. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1632, autoria do deputado Moacir Sopelsa. Requerimentos 1634 e 1635, autoria do deputado Fabiano da Luz. Requerimento 1636, autoria do deputado Moacir Sopelsa. Requerimento 1637, autoria do deputado Valdir Cobalcini. Requerimentos 1638 e 1641, autoria do deputado Maurício Scudilarchi. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 1557, autoria do deputado João Amin. Indicação 1558, autoria do deputado Neudi Sareta. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não havendo nenhum orador inscrito, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.